Muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos que estão nos acompanhando, estão chegando para assistir o nosso encontro de hoje, aqui na página da Sociedade Beneficente Espírita. Hoje eu estou aqui como colaborador, a nossa amiga Edilane pediu para que a gente pudesse fazer essa intermediação aqui para o encontro com a Lígia Regina Velani. Ela já esteve aqui conosco, inclusive, fazendo uma palestra na SBE no período em que a casa estava comemorando aniversário, no ano passado, e hoje está aqui novamente conosco para fazer, mais uma vez, trazer uma mensagem positiva à luz do Evangelho, à luz do Consolador. Então, muito boa noite, Lígia, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço o carinho, o convite, é um prazer estar com vocês. Nós estamos aqui recebendo já os nossos amigos, já está conosco a Maria Alice, a Jurema, o Alain, a Edilane. Muito boa noite, amigos. E é uma alegria poder compartilhar com vocês esse momento. Falávamos, eu e Lígia, aqui nos bastidores, sobre a importância desse momento para que nós possamos também ter novas possibilidades daqui para frente, né? Como a pandemia nos ensinou, né? Temos hoje diferentes estratégias, diferentes alternativas para poder continuar aprendendo, continuar estudando. Então, é muito importante ter esse contato. A Edilane está aqui te saudando. Nossa amiga Maria Alice, ela é frequentadora do Jesus e Maria, lá da casa onde eu frequento, mas também é uma querida amiga da SBE. Então, está sempre lá e cá. É assim, a confraternização, não é? Muito bom. A Enir também chegando aqui com a gente, a Joelma. Muito boa noite a todos. Para que nós possamos começar, de fato, a nossa reunião, eu vou fazer a leitura de uma página aqui do livro Ânimo, de Lourival Lopes. Esse livrinho traz mensagens bastante positivas, mensagens bastante reconfortantes para o nosso coração. E eu abri aleatoriamente. A mensagem que surgiu foi intitulada Problemas. Então, vamos ler a mensagem. Tu podes resolver problemas. A tua força flui de acordo com a intensidade da tua convicção. Pensa ser capaz de resolver os problemas e te sentirás bem. Nem toda situação é problema. Problema é o que resulta da tua apreciação e consideração. Se te julgas sem força ou inteligência para resolver o que tens à frente, isso se torna problema, dificuldade, entrave. Afirma-te com qualidades e vence os problemas. Fala firmemente. Sou forte, tenho saúde, tenho beleza, tenho bondade, nada me falta. Depois, vai em frente. Luta, trabalha, vibra, ama. Nunca desanimes. O problema não é nada para quem sabe que tem as chaves da solução dentro de si. Então, nesse momento, eu convido a todos para elevarem os seus pensamentos. Vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus e a Jesus. Querido Mestre Jesus, amado irmão, estamos aqui nesta noite buscando um pouco mais dos teus ensinamentos, agradecidos pela oportunidade do trabalho, agradecidos pela oportunidade de estar em contato com os teus, com o teu carinho, com as tuas palavras, com o teu evangelho. Pedimos, Senhor, que na noite de hoje a nossa querida amiga Lígia possa trazer uma mensagem positiva e que nós possamos
também abrir os nossos corações e as nossas mentes para recebê-la de uma forma compreensível e também buscar depois nos esforçarmos para pôr em prática aquilo que de benéfico ouvirmos aqui. Agradecidos imensamente por este momento, nós iniciamos a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui, a todos que chegaram depois. Eu já apresentei, mas vou apresentar novamente. Hoje nós estamos recebendo a Lígia Regina Velani. Ela é da Comunhão Espíritas de Brasília e estará conosco trazendo uma mensagem durante esses próximos 45, 50 minutos. Então, Lígia, seja mais uma vez muito bem-vinda e está com você. Muito obrigada. Uma boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Que alegria estar com vocês aqui mais uma noite. E eu estava refletindo esses dias sobre o tema que a gente ia conversar, e aí conversando aqui com o irmão agora, um pouquinho antes de vocês chegarem na sala, né? Vamos fazer de conta que a gente está reunido embaixo de uma árvore, todo mundo sentado, batendo um dedinho de prosa, conversando um pouquinho sobre a vida, sobre Jesus, porque assim faziam os primeiros cristãos, não é mesmo? Eles se reuniam na simplicidade das catacumbas, sobre o olhar da lua à noite. Conta que ao entardecer, as pessoas iam chegando ali perto da casa do Pedro, o Pedro chegava da pescaria, arrumava as tralhas, né? Ali em Cafarnaum. E aí a multidão ia se achegando, ia se assentando, e suavemente, no horizonte, aparecia a figura do Mestre Jesus, e todo o ambiente se enchia de luz, de magnetismo, de paz e de harmonia. A ideia é que as comunidades cristãs, mesmo passados 2000 anos, seja onde estiver, possam reproduzir esse cenário. Que possamos trazer para o nosso coração essa simplicidade de uma reunião de corações amigos, sinceros, que buscam trocar entendimento sobre a boa notícia de Jesus. E assim como Jesus aparecia à margem do Mar da Galileia e sentava ali com as pessoas simples, gente do povo, toda espécie de gente. Tinham fariseus, tinham prostitutas, tinham cobradores de impostos, tinham mulheres do povo, tinham damas romanas escondidas em panos, porque já eram magnetizadas pela presença de Jesus. Tinham ladrões, benfeitores, malfeitores, toda a gente, porque Jesus vem para todos. Jesus vem despertar o nosso coração. Ele vem despertar o nosso espírito para quem nós somos, para a realidade do espírito. E é curioso que o João, o apóstolo mais menino de Jesus, ele conta lá no capítulo 3 do seu evangelho, no versículo 5º, que Jesus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos era um rapaz muito sabido naquela época, ele tinha conhecimento das escrituras, ele tinha contato com a leitura dos judeus, ele sabia muita coisa. E ele queria aprender mais. E aí uma noite ele se achegou ali de mansinho para Jesus e perguntou como que acontecia a questão do nascimento, né? Ele estava perguntando era da reencarnação. Estava aqui perguntando da questão espiritual. E é bonito que Jesus responde para ele assim, ó, lá no versículo 5 do capítulo 3 do Evangelho de João. Respondeu Jesus: em verdade te digo,
Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito essas coisas. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. É interessante que, assim, chega a ser até poético, né? O vento sopra onde quer, você ouve um ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim Lígia, acontece. Oi? posso te interromper um minutinho? Olha Claro. só, quando você terminar, você pode encerrar, faz a prece, pode encerrar. Surgiu um imprevisto aqui, eu não vou poder voltar no final. Aí você pode Fica encerrar tranquilo. e fechar, tá bom? Tá bom. Fique em paz. Obrigada e desculpa a interrupção. Imagina. E ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Jesus está mostrando aqui para Nicodemos, é engraçado que ele fala, não te maravilhes que eu fale essas coisas, afinal você já sabe, não é verdade? Aqui, a gente está tendo contato com a clareza do Cristo falando sobre a reencarnação, sobre a necessidade de o Espírito ter várias experiências na carne, na matéria. Não se usava, né, tanto matéria, usava a palavra carne. E a necessidade de nascer da água do Espírito, a água do ventre, e o Espírito novamente nascer. Mas ele fala uma coisa que me chamou a atenção, e a questão do vento, né? Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, que tem a ver com esse nosso desconhecimento do passado, das nossas lembranças, e às vezes parece, talvez você tenha sentido isso, que quando a gente reencarna, é como se a gente tivesse entrado num estado de morte. Kardec fala disso também quando ele reflete sobre a ressurreição. Porque quando você está no mundo espiritual, você tem acesso a uma leveza, a uma realidade muito mais ampla. A matéria limita, a matéria é densa. A memória, ela fica obstruída, fica lá no inconsciente o registro do espírito. Mas a nossa memória física, ela fica restrita às experiências dessa existência. Isso é importante. É porque nos é dado uma nova página para escrever novamente a nossa história. Uma vez o Chico disse que ninguém pode voltar atrás e escrever um novo começo. Mas a gente pode, a partir de hoje e todos os dias, reescrever nossa história e fazer um novo final. Daí a oportunidade da reencarnação, de renascer, de estar nessa terra novamente. E como eu brinquei no meu Facebook, eu coloquei como formigas no chão dessa floresta, podemos fazer o nosso trabalho. Qual é o trabalho? O trabalho de reforma íntima. Todos os outros trabalhos que a gente possa desenvolver são instrumentos, porque o objetivo é a transformação do espírito. Feito o dever, voltamos para casa, que é a casa do espírito. No Livro dos Espíritos, eles dizem a Kardec que o mundo primitivo é um mundo espiritual. A terra material poderia nem existir, e isso nem abalaria em nada a realidade espiritual. Porque o mundo real, a realidade é do espírito. A matéria, a vida física, ela é temporária, perecível, passageira, como é a característica da matéria. E aí a gente vai entrar numa questão importante. Estando encarnado, embora a gente não tenha lembrança nítida das questões do passado, nós temos registros. Registro no nosso espírito, registro no nosso perispírito. Porque
O nosso espírito, ele se manifesta através de um corpo. E esse corpo, os espíritos chamaram de perispírito, que é o corpo espiritual. Quando a gente deixa essa matéria, a gente volta para o mundo espiritual. E quando a gente está nela, nós estamos espírito, perispírito e matéria. Isso significa o quê? Que todos os registros das nossas experiências em eternidade, desde a nossa criação até o dia de hoje, estão aqui conosco. Estão nos nossos arquivos espirituais. Nós não os acessamos porque eles ficam numa camada que Freud, na psicanálise, conseguiu descobrir, chamou de inconsciente. O que o Freud não sabia era da realidade do espírito. Então, ele restringiu o entendimento do inconsciente à experiência física das criaturas, do útero ao túmulo. Mas a questão merece muito mais atenção, porque o nosso inconsciente, ele antecede ao útero materno e está nos registros do nosso perispírito. E isso fica registrado de alguma forma. E essas lembranças, elas afloram como sensações, sentimentos, intuições. Uma coisa estranha que a gente não sabe definir, não sabe de onde vem. Uma memória, uma saudade que não tem nome. Uma melancolia que não tem razão de ser. Às vezes uma alegria que também não pode ser nomeada. E a gente vive nesse turbilhão de sentimentos. E isso é confuso para o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro material é um equipamento que foi forjado nas células da matéria. E embora ele manifeste a inteligência, que é um atributo do espírito, portanto a inteligência não está no cérebro material, ela está no espírito, e o espírito usa o cérebro para se manifestar, assim como a música usa o instrumento para emitir som através do ar, o nosso espírito utiliza o corpo e o cérebro através do perispírito. E assim a gente se manifesta. Só que o cérebro, ele não tem o registro lá do passado, ele tem o registro do que aconteceu desde quando ele foi formado. Então ele fica muito confuso quando o perispírito lhe transmite impressões que são do mundo espiritual. E aí é possível a gente trabalhar essa questão para dar um lugar mais confortável para as coisas que a gente pensa, que a gente sente. A ciência chamou isso de intuição. Quando você tem uma intuição ou uma inspiração. Inspiração é expirar para dentro. Olha que engraçado. E é interessante a palavra expirar porque remete a vento. E vento remete ao evangelho de hoje. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Percebe como as coisas se interligam? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre os sentidos do Espírito. Porque nós temos a noção dos sentidos da matéria. E são 5, não são? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, são os instrumentos que a gente tem nesse corpo para assimilar a realidade material. Então, se eu tenho os olhos para ver, eu consigo enxergar numa velocidade de onda, que é acima do infravermelho até ultravioleta. É só esse intervalo que a gente consegue enxergar. O som também. O infrassom e o ultrassom a gente não ouve, a gente escuta nesse intervalo. O toque também. O toque a gente capta porque temos células nervosas que transmitem para o cérebro a informação. O paladar, o olfato. E assim a gente vai assimilando a realidade. E na matéria a gente acha que essa realidade é só isso. Então, só existe aquilo que eu capto pelos sentidos. Só que a gente sabe que tem muita mais coisas acontecendo. Como diz os espíritos Allan Kardec, estamos nos acotovelando nos espíritos.
Ou então, quando diz Paulo, há uma nuvem de testemunhas. Isso quer dizer que nós estamos nos esbarrando no mundo espiritual, porque o mundo espiritual se interliga com o mundo material. E nós estamos recebendo frequências, informações, percepções através do perispírito, que transmite para o cérebro. E o cérebro não consegue codificar, não entende. E aí vem aquele turbilhão de sentimentos, porque o cérebro transforma em hormônio, o hormônio vai para o corpo e a gente tem sentimentos. Que grande confusão, gente! Que confusão, né? Mas até que não. Como a gente faz para resolver essa matemática? E tentar viver bem, e captar o que é bom, e utilizar essa informação espiritual para fazer o objetivo principal da vida, que é o que a gente falou no começo da nossa conversa: aprimoramento moral, evolução do espírito, trabalhar as nossas aptidões espirituais, desenvolver, né, as nossas habilidades morais. E para isso, no druidismo, tem uma frase que eu gosto muito, que é um conhecimento dos druidas, que eles dizem assim, que é preciso ter um olhar claro, que saiba ver a natureza, um coração simples, capaz de senti-la, e um espírito reto, que ouse segui-la. Então, essa clareza do olhar e esse sentimento capaz de perceber, ele é desenvolvido no silêncio. Eu não tenho autoridade moral para fazer qualquer afirmação categórica. O que eu posso dizer é que eu tenho aprendido, no silêncio das duras esperas, que nós aprimoramos a nossa sensibilidade, a capacidade de perceber as influências espirituais que são boas e nos ajudam, e até aquelas que possam nos prejudicar, para que a gente possa estar vigilante e orando, como nos ensina Jesus, é no silêncio. E aí eu lembro do Chico, lá na Casa da Prece. Quem já viu uma imagem de lá, quem já foi, sabe. Era muito simples a Casa da Prece e continua do mesmo jeito. Não tinha um monte de imagens e cartazes, mas tinha um coração. Um só coração, uma plaquinha. Quem sabe, quem conhece, sabe. Acima da cabeça de onde o Chico sentava e dizia: o silêncio é uma prece. E o que é prece? É conexão espiritual com o divino. Então, o silêncio nos conecta com o divino. E eu tô falando não é do silêncio da boca. Não é do silêncio de não emitir som. É ficar quieto, como espírito. É sentar e respirar. E aí a gente vê que essa sabedoria está em todas as religiões, porque assim não fazem os budistas ao meditar? E não fazem tantas religiões a pedir o silêncio? Então esse é um conhecimento universal. O silêncio do espírito aguça os sentidos espirituais e vai nos retirando dessa grosseria turbulenta e catastrófica que nós ficamos envolvidos no cotidiano. E envolvidos nessa cacofonia que é a vida material, que são as preocupações, uma mente barulhenta, um coração ansioso e aflito, que fica focado nos problemas, como diz a leitura de hoje, eu gostei muito, que é a forma como a gente lida com as coisas que acontecem, faz com que a gente vai se adoecendo, se enfraquecendo e se esquecendo de quem nós somos. Vós sois deuses, espíritos divinos, espíritos de luz. Por mais triste que você esteja, por maior que seja a dor e o problema que você esteja passando, ou até por pior que seja o crime que você cometeu, que eu cometi, nós somos seres de luz. É estranho, né? Às vezes não dá para acreditar. Mas eu acredito porque foi Jesus quem disse.
Vós sois deuses, o divino habita em nós. E se ele habita em nós, é preciso dar voz, deixá-lo falar. E para que o espírito fale, é preciso que a matéria se cale. E às vezes a mão no arado, no trabalho, faz a gente se desviar dos pensamentos tóxicos. Daí a importância do trabalho incessante no bem, da transpiração, aquele trabalho silencioso, aquelas atividades que a gente vai fazendo no bem sem precisar contar para ninguém. A gente vai lapidando o espírito. E o nosso espírito, o meu, pelo menos, tem sido forjado no silêncio das duras esperas. E é engraçado porque na psicologia a gente aprende que a maturidade vem com a frustração. E Deus é tão educativo, tão pedagógico, que Ele nos frustra o tempo todo. Quanto nós temos sido frustrados, né? Nos nossos desejos, nas nossas vontades, quando as coisas não saem como eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, com a pessoa que eu quero, no lugar que eu quero. É porque talvez eu não saiba querer, talvez não seja a hora, talvez eu não tenha esse merecimento ainda, é preciso trabalhar, é preciso desenvolver algumas habilidades para eu poder chegar ao estágio daquilo que eu almejo, como uma criança que precisa passar da primeira série, para poder chegar na segunda série, depois na terceira, não dá para pular etapas. Nosso espírito também. E é mais livre quem mais ama. Então, a nossa capacidade de conquista, na realidade, ela é proporcional à quantidade de amor que eu vivo. Então, não adianta a gente reclamar, fazer birra, como uma criança birrenta, espíritos infantis birrentos, se nós não estamos fazendo o que a lei manda. Porque ainda que eu fique revoltada, haja o que houver, o fogo queima. Ainda que eu não queira que ele queime. Ainda que eu faça protesto, que eu lute, que eu faça greve de fome. É da lei, é da natureza do fogo queimar. É a lei. E é a lei que é mais livre quem mais ama. A liberdade vem proporcionalmente, na mesma medida, do amor que se vive. Que amor é esse? É esse amor apego? Esse amor ciumento? Esse amor egoísta que quer só para si? Esse amor que se confunde com posse. Amor que se confunde com poder sobre o outro, sobre as coisas. Isso não é amor. Eu penso que amor é aquilo que Jesus ensinou. Né? Fazer para os outros o que eu gostaria que fizessem por mim. E não fazer para os outros o que eu não quero que façam para mim. Mas isso é um estágio. Porque o amor, ele é algo que está dentro de nós, mas a gente precisa ir tirando toda essa casca grossa que nós todos somos. Eu, por exemplo, uma casca grossa que Nossa Senhora. E tem que tirar. E isso perpassa a renúncia, a humildade, o devotamento, a dedicação, o perdão de todas as ofensas. Porque enquanto eu me sinto magoado, eu estou prisioneiro. E quem é prisioneiro não é livre. E quem não é livre não tem escolha. Porque está prisioneiro do ego. A capacidade de escolher está relacionada à minha habilidade de ver alternativas na vida. E o rancor e a mágoa nos tiram as alternativas possíveis porque ficamos cegos nesse sentimento. A liberdade só vem com perdão.
Eu não estou dizendo que é fácil, mas é o caminho, é da lei. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos, nos pegando na mão e nos ajudando pessoalmente, um a um, das mais de 21 bilhões de almas que vibram nesse planeta Terra, cujo tutor, o mestre, o governador é o Jesus, o Divino Mestre, que através dos seus emissários, dos seus discípulos, de todos os espíritos de luz, que vez por outra reencarnam na Terra para nos ajudar, nos tutela e nos ampara. Nos deu o Evangelho para que a gente possa conhecer esse caminho. E depois que conhecer, escolher segui-lo. E fala, né? Um espírito reto que ouse segui-lo. E é a porta estreita, né? A gente fez Evangelho em Família essa semana, na segunda-feira, Evangelho no Lar, e a gente refletia sobre a porta estreita. A porta estreita é aquela porta que constrange o ego, que constrange a vaidade, que constrange o nosso orgulho, e vai nos fazendo, pouco a pouco, nos livrar dessas amarras. Porque o orgulho, o ego, nos faz ser apegados às coisas, às pessoas, e o apego nos torna prisioneiros das coisas e das pessoas. E aí? Como que faz? O silêncio é uma prece. E é nesse silêncio da alma, quando a gente fica quieto e respira, às vezes no altar da natureza. O templo é o coração. O templo religioso que nos liga a Deus não é de pedra, é o coração. Talvez o altar possa ser uma árvore, a natureza, sentar quietinho e respirar, elevar o pensamento a Deus e colocar-se à disposição para a sintonia. E ir silenciando aqueles barulhos tóxicos que pulsam em nossa mente. E como eu disse numa palestra, acho que na semana passada, esses barulhos são pensamentos nossos e pensamentos que nos são sugeridos, como dizem os espíritos no livro dos espíritos. Frequentemente são eles que vos dirigem, porque a mediunidade todos nós temos. E o que é a mediunidade? Olha que bonito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, diz assim a Kardec e os espíritos: a mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Capítulo 24, item 11. Tá aí. Todos nós temos essa mediunidade, em maior ou menor grau. Esse é o que nós falamos no começo da conversa. É o sentido do espírito. O corpo físico não tem os 5 sentidos? A mediunidade seria o 6º sentido. O que é mediunidade? A palavra fala meio, mediatriz. É a capacidade de intermediar a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Todos nós temos essa habilidade, em maior ou menor grau.
Quando ele fala aqui que o bom médium não é aquele que se comunica facilmente, eles estão dizendo dos médiuns ostensivos, que psicografam, pela psicofonia, que vulgarmente se chama de incorporação, mas esse termo não é correto, porque o espírito não toma o corpo de ninguém, viu, minha gente? O espírito influencia o psiquismo do médium. E o médium passa a transmitir as impressões que recebe do espírito. De acordo com o grau de mediunidade e com a educação do médium, essas impressões são passadas de uma forma bastante ostensiva. Às vezes o médium consegue transmitir o tom de voz do espírito. Ele chora, fica irritado, né? Transmite as impressões do espírito, mas ele não roubou o seu corpo. Tem o fenômeno da possessão, mas essa possessão é quando o psiquismo do médium perdeu a força de controle pleno e está sendo dominado. Mas isso é um outro tema. Outro dia a gente conversa sobre isso. A gente está falando aqui sobre a influência espiritual e esse sexto sentido. E você viu que bonito quando os espíritos falam que não são influenciados senão pelos bons espíritos e que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Por que isso? Né? Como é que a gente sabe por quem está sendo influenciado? E o quanto o meu sentido, a minha respiração está sendo amparada pela luz divina, pelos espíritos do bem, pelos benfeitores, através da nossa qualidade moral, da nossa conduta, dos nossos pensamentos mais secretos, que de secreto não tem nada, porque eles não podem ser inaudíveis ao mundo espiritual. Nós somos sondados o tempo todo. Não existe privacidade, minha gente. Para o mundo espiritual, não existe o terreno da vida privada, né? Porque nós estamos aí, nos acotovelando com o mundo espiritual. Mas à medida que nós vamos buscando na oração, no trabalho e no bem, e todos os dias melhorar a qualidade do nosso pensamento e das nossas ações, o que acontece? Acontece que o nosso perispírito, que é vibração, começa a vibrar na frequência proporcional. Sentimentos com boa qualidade vibram em alta frequência. Pensamentos de baixa qualidade vibram em baixa frequência. Isso é bem fácil de entender. Vamos pegar um exemplo da natureza. A água. Quando ela tem pouca energia, uma baixa frequência, ela congela e ela fica condensada no estado sólido, materializada, bem densa. Na medida que nós damos energia para o sistema, para a água, o que é energia? Calor, energia em forma de calor. Tem várias formas de energia, não tem? Energia elétrica, energia em forma de calor, energia em forma de movimento e assim por diante. Quando a gente transmite energia, calor para essa água, o gelo começa a derreter, porque eu aumentei a vibração, ele ficou mais fluídico, ficou mais líquido e fluido. E se eu dou mais vibração ainda, ele vai se sutilizando e se transforma em vapor a partir de 100 graus Celsius. A água evapora. Por que esse exemplo, né? Para a gente entender que quanto menos energia, quanto mais denso as nossas ações, os nossos pensamentos, mais materializado, mais condensado, mais pesado, mais para baixo. Quanto mais eu transmito energia para o meu espírito em forma de pensamentos positivos, eu subo a frequência, eu aumento a energia no sistema com pensamentos elevados. Por isso que se fala pensamento elevado, porque aí o meu
perispírito vai vibrar numa frequência mais elevada e vai sintonizar com frequência semelhante, como está dizendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático, simpatia é sintonia. Percebe? E aí, conforme eu vou fazendo esse esforço para elevar devagarinho, né? Uma escada a gente sobe um degrau por degrau. Então, eu vou aumentando a minha frequência vibratória. E na medida que eu vou me habituando com a prece, com o silêncio, com o trabalho, no bem, a oração, eu vou encontrando uma zona saudável e confortável. É a força do hábito, a força de um bom hábito. E a gente adquire bom hábito. Alguns estudos dizem que a partir de 21 dias, outros a partir de 28 dias. Na dúvida, crie bons hábitos o tempo todo. E aí o seu espírito, o seu cérebro, ele vai se acostumar à vida saudável. Isso vai te trazer uma zona mais confortável. Isso significa que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter desafios, que eu não vou ter que enfrentar um trânsito caótico, um esposo complicado, uma esposa complicada, um filho doente, um chefe problemático, um problema de saúde, fibromialgia, dores no corpo. E a multidão de problemas que a gente tem, não significa, porque isso está no seu roteiro de aprendizagem encarnatória. É a forma como eu vou encarar isso que é diferente. Torna a vida mais leve. Como um vapor de água não fica mais leve, porque eu coloquei energia no sistema, e ele fica leve do dia para a noite? Não, tem um tempo. Vai aquecendo a água, do gelo ao vapor tem um processo. O nosso espírito, para encontrar essa zona de paz e de harmonia, demanda de nós, sim, trabalho, renúncia e sacrifício. Depende da nossa vontade, depende do nosso querer. Está em nossas mãos, sim, com certeza. E é claro que existem zonas de conforto que a gente tem através dos maus hábitos que dificulta a nossa saída, né, dos hábitos tóxicos. Mas esse esforço, ele vale a pena. Porque você sente um ar mais respirável. Quando acontece uma situação, você consegue ter clareza mental para olhar, refletir, silenciar e depois reagir. Depois oferecer uma resposta para a situação. E isso pode ser determinante em nossas vidas. Uma palavra mal colocada, uma atitude mal pensada, uma discussão despropositada pode comprometer todo o nosso roteiro encarnatório, que às vezes está esperando mais de séculos para poder se concretizar. E uma briga em família, uma discussão com uma pessoa, pode gerar uma situação totalmente catastrófica, que depois vai precisar de muita preparação, nova reencarnação para ajustar. Por isso a importância da gente ser vigilante, trabalhar os nossos sentidos espirituais, não focando simplesmente nas percepções da matéria, mas entender que somos espíritos divinos e que a nós é dado acessar esse mundo sublime que nos rodeia. O céu não está lá em cima onde é azul, o céu está aqui.
O céu está agora. Acessá-lo é para nós uma possibilidade que vem como consequência de trabalho. Um trabalho íntimo. Esse trabalho, queridos, não depende dos outros, depende só de nós. E não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, que é despertar o espírito que existe, brilhante, lindo, leve e divino. É para isso que a gente está caminhando nessa nova era. E assim a gente vai conseguir ser fraterno, mais tolerantes. Porque reagir sem pensar é próprio dos animais irracionais. Então a gente fica a dúvida, né? A gente fica se perguntando, na escala evolutiva, do verme ao anjo, o ser humano está aqui no meio. Onde eu estou posicionado? Mais próximo aos instintos materiais? Eu sou uma pessoa reativa, vingativa, eu não penso. Gente, tá tendo um jogo do Flamengo em Brasília. Não sei se vocês estão ouvindo. Meus vizinhos estão gritando. Acho que foi gol. Voltando. Coisas do Brasil, né? E da vida. Então, eu estou mais perto da escala que me aproxima aos animais, instintiva, ou estou mais perto da escala que me aproxima dos bons espíritos, da espiritualidade intuitiva? Esse movimento, onde eu escolho com as minhas atividades no cotidiano. Percebe como está em nossas mãos? Capacidade de fazer escolhas, capacidade de decidir. Mas para eu poder escolher, eu preciso saber as opções. E para eu conhecer as opções, eu preciso fazer silêncio. Para observar, ter esse olhar claro que saiba ver a natureza, não a natureza folha, a natureza humana, a natureza da vida, a natureza que pulsa ao nosso redor. Um coração simples, simples porque está aberto como um coração de criança, como Jesus nos ensinou, né? Capaz de sentir, de perceber as pessoas, de perceber o que está acontecendo no ambiente, se o clima está pesado, se o clima está leve, se de repente é melhor eu apaziguar a situação, ao invés de colocar a lenha na fogueira, ter essa sensibilidade de perceber o que está acontecendo ao meu redor, das consequências das palavras que eu vou dizer, e ter um espírito reto, capaz de tomar a decisão certa, ainda que a decisão certa não seja favorável a mim, mas seja favorável à coletividade, ao ambiente que eu estou, ao bem-estar da família. Eu renuncio ao meu desejo, ao meu orgulho, ao meu egoísmo, à minha vaidade, em prol do benefício dos outros. Isso é a semente do amor. E na medida que eu deixo germinar essa semente em mim, eu vou conquistando a liberdade de existir, a liberdade de ser no mundo, a liberdade de vibrar numa frequência mais leve, capaz de um dia a gente conseguir pensar aquilo que está em sintonia com a lei. E se eu penso, sinto e vibro em sintonia com a lei, eu materializo, eu realizo. Porque eu estou em sintonia com a lei, que a lei é o amor. Tudo está interligado. E todo esse conhecimento está em Jesus, em seu evangelho. Coisa boa, né? Queridos, queridas, muito obrigada. Eu acho que seremos só nós aqui, né? A gente não vai ter o nosso irmão para fazer a prece. Então a gente vai sentar aqui nesse banquinho, embaixo da árvore. Faz de conta que a gente está lá no Mar da Galileia e Jesus está aqui. Claro que ele está. Jesus navega pelos canais da internet, sabia? Assim como ele andou sobre as águas, ele caminha sobre as conexões da internet do invisível e vibra conosco. Sintam, Jesus está aqui. Jesus é conosco. Então, eu convido você a respirar,
a silenciar, como diz a música, com a mente quieta, a coluna ereta e o coração tranquilo. Nós te agradecemos, querido amigo, amado Jesus. Que delícia a sua presença entre nós. Que o Senhor nos envolva sempre, mas também nos ajude a te perceber. Nos ajude nessa estrada, na floresta da vida, a encontrar a seiva pura que nos faz crescer, que nos fortalece. Que a gente saiba reconhecer, Jesus, o que realmente importa. Ajuda-nos a ter um olhar claro, para enxergar o que é preciso ver, a realidade que nos cerca. Ajuda-nos a fazer boas escolhas. Ajuda-nos, Jesus, a ter paciência. É uma lição difícil. É muito doloroso o exercício da paciência, da tolerância, da humildade e da renúncia. Nos ajude, Jesus, o Senhor que conhece o caminho, que é o caminho. Não nos deixe órfãos. Ampara-nos como humanidade. Vibra uma luz divina, amorosa nesse instante, Senhor, abraçando todo o planeta Terra, num grande abraço de luz, penetrando cada gota do mar, cada chão de terra neste solo, cada continente, cada consciência espiritual nas colônias espirituais, nas cidades materiais, nos países. Abençoa-nos todos nós, essa humanidade caminhante, caminhando nessa nave linda que é a Terra. Que essa vibração de paz e amor possa ser sentida em todos os cantos da Terra, que não tem canto, que é redonda, mas que nós todos sintamos essas gotinhas de luz, brilhando, brilhando, Jesus, nas trevas mais densas do planeta. Que esse orvalho luminoso penetre no coração mais endurecido, mais embrutecido, na maldade, no sofrimento e na dor. E que essa luz possa ir aos poucos despertando a consciência divina de cada um de nós. Sê conosco sempre, Jesus, e muito gratos somos por estar conosco nessa trajetória. Muita paz a todos, muita luz no coração, que você tenha muitos desafios e que esses desafios te façam grande, te faça brilhar sempre mais alto, mais vibrante, juntinho com Jesus, na luz do amor e da paz. Gratidão, muito obrigado. Fiquem com Deus, todos vocês.